Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías 9:6. O Natal é sobre isso, sobre Jesus. Consegue perceber a grandiosidade do evento que, embora não tenha ocorrido no dia 25 às 0 horas, é comemorado nessa data? O maior evento da história da humanidade aconteceu. Sabemos que não foi a data porque nesse período seria inverno, e as ovelhas e os pastores que foram até Jesus não estariam no campo, como diz em Lucas, no capítulo 2, do versículo 6 ao 14. Além disso, é bem conhecido que magos vieram do Oriente, talvez da Síria, lá por volta do Golfo Pérsico, e deram presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. A respeito desses presentes, Orígenes propôs a seguinte interpretação: o ouro é igual à realeza de Jesus, incenso é a divindade de Jesus e mirra a humanidade de Jesus, a morte. Nas palavras de Orígenes, ouro para um rei, incenso para Deus e mirra para um mortal. Porque esses presentes eles eram usados naquela época representando isso muitas vezes. O ouro, até mesmo na Bíblia, muitas vezes é referente à realeza, esse tipo de coisas. O incenso, vocês podem ver também no Antigo Testamento inteiro, muitas menções se referindo à adoração a Deus, e até mesmo a deuses, no geral. E a mirra, vocês também podem encontrar na Bíblia, que era utilizada para a sepultura dos mortos, para na hora da sepultura, se passava dos falecidos. Então, essa é a interpretação que o Orígenes propôs em relação a esses três presentes. Por via de curiosidade, os magos no texto, muito provavelmente não é no sentido que nós compreendemos atualmente, mas sim se referia aos sacerdotes zoroastristas, sacerdotes de uma religião antiga muito focada nos astros. Essa religião foi fundada na Pérsia pelo profeta Zaratustra. Então, a melhor tradução é que eles eram ligados à astrologia, que eram astrólogos do Oriente, pessoas que estavam envolvidas com a astronomia e a astrologia de uma forma conectada. Também é muito comum a gente ouvir a questão de ser três reis magos, mas não. Algumas pessoas vão discordar em relação a isso, tem algumas explicações do porquê, mas no momento o que a Bíblia nos deixa claro é que magos, ou seja, provavelmente astrólogos, foram ao encontro de Jesus de forma milagrosa através do auxílio de Deus, que eles conseguiram chegar até Jesus. Então, embora seja comum toda essa questão, essa tradição, já é costume dizer, né, dos três reis magos, não é totalmente certo, não tem como ter certeza absoluta que eram três reis magos, mas muito provavelmente eram mais, podia ser uma caravana, como em alguns versículos que eu também vou estar deixando aí, até se refere que caravanas foram ao encontro e etc. Então, continuando, embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, é curioso saber que Zacarias, o pai de João Batista, trabalhava no turno de Abias, que era o 8º turno. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, sua esposa Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Lucas 1, versículo 5. Vou estar colocando aqui uma foto do calendário judaico para vocês verem. E isso, ele começa em março. Fazendo as contas, ao retornar para casa, né, o Zacarias, a esposa dele, engravidou de João Batista. Logo, João Batista nasceu uns 9 meses depois. Então basta pegar o mês que João Batista nasceu e acrescentar 6 meses e saberemos o mês que Jesus nasceu. João Batista foi concebido, a mãe dele engravidou, na metade de Sivan, que equivale ao mês de junho. Se acrescentássemos mais 6 meses, seria dezembro. Logo, Jesus foi concebido em dezembro, ou seja, Maria engravidou em dezembro, uma vez que João é 6 meses mais velho que Jesus. Então, seguindo essa mesma lógica, se um bebê
nasce após 9 meses, Jesus teria nascido em setembro. Claro que existe uma margem de erro, mas seria algo por volta disso. Então, de fato, é interessante o fato de comemorarmos o Natal, o nascimento de Cristo, porque de fato existe a grande possibilidade que foi no Natal que recebemos o nosso grande milagre. Ele estava no ventre de Maria. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia. Ou seja, quando Isabel estava grávida, Maria recebeu a visita do anjo. Ou seja, por isso que nós podemos saber mais ou menos essa noção da idade, de quando que Jesus nasceu. Esse é um evento surpreendente que chega a me maravilhar quando me vem à mente que o Deus de toda glória e honra veio à terra e se humilhou por amor a nós, por amor a você e eu. Como diz em Filipenses 2, versículo 6, ele se esvaziou de si mesmo por nós. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. O ponto agora é, o que faremos em resposta a isso? Pois a Bíblia diz em Isaías 9, no versículo 2, o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. E essa luz brilhou, meus amigos, e continua a brilhar. Cabe a nós irmos até ela e aceitarmos em nossa vida. Cristo se entregou por nós. Ele sofreu, teve suas costas rasgadas por chicote, foi espancado, zombado, humilhado, pendurado numa cruz, onde a dor e o sofrimento para respirar eram tremendas e asfixiantes. Você consegue imaginar tamanha dor que o único homem plenamente inocente que nunca pecou passou por nós? Que somos tão falhos e pecadores? Se você consegue, então talvez se pergunte, por que ele fez isso? Em João 3,16, talvez um dos mais famosos versículos da Bíblia, nos responde isso. Nós conseguimos saber a resposta disso. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por você e por mim. Somos carentes de Deus, pecamos e estamos no corredor da morte. É porque o pecado entrou no mundo que há a morte. Mas Deus pagou o preço, sofreu, se humilhou, deu a própria vida por nós. Mas as garras da morte não o detiveram. No 3º dia, ele ressuscitou. E agora, nós podemos em Cristo ter uma nova vida. Ele deu a vida para que nós, que estávamos mortos, tivéssemos uma vida nele. Uma nova vida. Hoje, essa luz está diante de você. Lembre-se disso ao olhar a estrela na árvore de Natal. Caso ainda não tenha tomado a decisão, tome hoje a decisão, pois a celebração é do aniversário dele, mas somos nós quem recebemos o presente. Só precisamos aceitar e abrir. O Natal aconteceu 24 e 25, mas o nosso presente é dado todos os dias. Todos os dias está diante de nós. Cristo, a nossa salvação. Basta uma decisão em resposta a um presente eterno que nós não merecemos, mas nos foi entregue. Esse é o ápice do Natal. Tome hoje a decisão que pode mudar toda a sua vida. Ela mudou a minha. Comece 2022 com um novo amigo e com o melhor dos presentes, Cristo. Aos que tomaram essa decisão, procure uma boa igreja que pregue a Bíblia e que possa estar te acompanhando nessa trajetória. Tenham sede de conhecer o Deus a quem começaram a servir. Tenham curiosidade pela palavra, pela Bíblia. Independente das circunstâncias, guardem a palavra do Senhor em seus corações. E mantenham seus olhos no alvo, que é Cristo. Não nos homens, por melhor que sejam, são falhos, mas Cristo, não. Finalizo com algumas citações de Billy Graham. Não ofereça a você um Cristo morto. Ofereça um Salvador vivo. Ofereça a você um Cristo vivo. Ele está vivo. O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer e pisar na terra.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um vídeo. Então, se inscreva, assine o sino e esteja atento para os próximos vídeos. Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Shalom.